Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. A aula de hoje é sobre múltiplos e divisores de números naturais. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Nessa primeira parte, vamos ver sobre os múltiplos de um número natural. Então, os múltiplos de um número são obtidos ao multiplicar-se esse número por todos os números naturais. Então, vamos relembrar aqui o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais começa pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e coloquei aqui reticências porque o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. E o conjunto dos números naturais, ele é o conjunto apenas dos números inteiros positivos, começando pelo 0. Então vamos fazer aqui os múltiplos de 2. Então os múltiplos de 2 é obtido através da multiplicação desse número por todos os números naturais. Então vamos fazer 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12. Vou colocar aqui reticências, porque o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto infinito. E agora vamos fazer os múltiplos de 3. Então, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18. Vamos colocar reticências. E agora vamos fazer os múltiplos de 4. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20 e 4 vezes 6, 24. E agora vamos fazer os múltiplos de 10. 10 vezes 0, 0, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40, 10 vezes 5, 50, 10 vezes 6, 60. Vamos colocar reticências. Então, o conjunto dos múltiplos começa pelo 0 e ele é um conjunto infinito. E também tem uma outra forma de vocês pensarem aqui na formação desse conjunto dos múltiplos de um número. Quando nós fizemos aqui os múltiplos de 2, vocês observam que começa pelo 2 e depois colocamos o próprio número que é 2 e depois vamos adicionando sempre 2, ó. De 0, ó, mais 2 daria 2, depois 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12. Então, nós podemos pensar dessas duas formas para construir o conjunto dos múltiplos de um número. Podemos pensar na multiplicação desse número por todos os números naturais, ou então colocar primeiro o 0, que o 0 ele é múltiplo de todos os números, e depois colocar o próprio número, e o próximo número da frente nós vamos adicionar esse próprio número. Igual aqui, ó. Colocamos aqui o 0, depois o 3 e depois vem o 6, ou seja, 3 mais 3, 6. Depois 6 mais 3, 9. E assim por diante. Então tem essas duas formas aí para vocês pensarem na construção dos múltiplos de um número natural. Próxima parte, vamos ver sobre os divisores de um número natural. Agora vamos ver sobre os divisores de um número. Os divisores de um número natural são todos os números que dividem esse número. Então vamos ver aqui os divisores de 8. Os divisores de um número natural começa pelo 1 e termina pelo próprio número. Então vamos começar aqui os divisores de 8 pelo número 1. 1 é o divisor comum de todos os números naturais. Então vamos colocar 1, porque 8 dividido por 1 é igual a 8. E nós podemos pensar também na multiplicação. 1 vezes qual número que dá 8? 1 vezes 8. Então vamos colocar aqui em cima, ó, 1 vezes 8 igual a 8. E o próximo número é o 2. 8 divide por 2? Divide. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então vamos pensar que 2 vezes 4 é igual a 8. 8 divide por 3? Não tem nenhum número que a gente possa multiplicar 3 que vai dar igual a 8. Então, não divide. Então, vamos ver o próximo número que é 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, quer dizer que 4 vezes 2 é igual a 8. Que esse número é o valor da metade desse número. Então, o próximo número já é o próprio número que está aqui, o 8. E 8 dividido por 8 é igual a 1. Então, 8 vezes 1 é igual a 8. Então, pensando aqui nos divisores
de um número, nós podemos pensar também na multiplicação desse número por um outro número que vai dar o resultado que está aqui dentro. Então, vocês percebem que quando nós vamos fazendo a divisão, 8 por 1, depois 8 por 2, 8 por 4 e 8 por 8, e quando a gente vai pensar na multiplicação, fica o inverso. Então, em cima ficou 1, 2, 4 e 8. Ficou o inverso. Agora vamos fazer os divisores de 10. Então, vamos começar aqui os divisores de 10 pelo número 1. 10 dividido por 1, 10. 10 divide por 2, divide por 2. 10 dividido por 2 igual a 5. Depois o 10 divide por 3, não divide por 3. Divide por 4, não, divide por 5. 10 dividido por 5 igual a 2. Depois do 5, que já é metade de 10, o próximo número é o 10. E agora vamos ver os divisores de 12, começando pelo 1. Depois 12 divide por 2, que é igual a 6. Divide por 3, divide por 3. 12 dividido por 3 igual a 4. E divide por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3. Depois, divide por 5, não divide. Divide por 6. 12 dividido por 6 é igual a 2. E depois divide por 12, porque aqui nós já temos a metade de 12. Então, o próximo número já é o 12. E agora vamos ver os divisores de 15, começando pelo 1. 15 divide por 2? Não divide, porque 15 não é um número par. Divide por 3? Divide. 15 dividido por 3 é igual a 5, porque 3 vezes 5 é igual a 15. Divide por 4? Não divide. Depois 15 divide por 5, porque 5 vezes 3 é igual a 15. E depois do 5, o próximo número já é o próprio 15. 15 vezes 1 igual a 15. E agora vamos ver os divisores de 20. 20 divide por 1, depois 20 divide por 2, porque é par. 20 divide por 3, não divide. 20 divide por 4, divide por 4. 20 dividido por 4 igual a 5. E 20 divide por 5, porque quando nós dividimos 20 por 5 é igual a 4. Depois, não divide por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9, e o próximo número é o 10. E depois de 10, que já é metade, o próximo número já é o 20. Então, terminamos aqui o conjunto dos divisores de 20. Na próxima parte, nós vamos relembrar sobre número primo. Depois de ter visto aqui a divisão de número natural, vamos ver sobre o número primo. Agora vamos ver sobre os números primos. Os números primos são os números naturais que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Na parte anterior, nós vimos sobre os divisores de um número natural. E vocês viram que todos os números possuíam mais de dois divisores. Agora, os números primos, eles possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. E aqui eu trouxe algumas observações importantes sobre os números primos. Existem infinitos números primos. O único número par que é primo é o número 2. Então, existem infinitos números primos, assim como nós temos aí o conjunto dos números naturais, que é infinito. Então, os números primos são infinitos. E o único número par que é primo é o número 2. Então, todos os outros números pares não serão primos, somente números ímpares. Números ímpares que têm apenas o 1 como divisor e ele próprio. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, o primeiro número primo é o número 2, que é o único número primo que é par. Depois vem o 3, que só divide por 1 e por ele mesmo. Depois o 5, o 7, o 11, o 13 e o 17. Todos esses números aqui só dividem por 1 e por ele mesmo. E coloquei aqui reticências porque são infinitos aí os números primos. E aqui temos mais uma observação importante. Todos os números naturais não primos maior que 1 pode ser escrito como produto de números primos. Então, o que quer dizer isso? Escrito como produto de números primos. O que quer dizer produto? Produto quer dizer o resultado da multiplicação de números naturais. E aí eu trouxe aqui alguns números como exemplo aqui para vocês. O 15, por exemplo, ele pode ser escrito na forma de multiplicação de 3 vezes 5, porque 3 vezes 5 é igual a 15. E o 3 e o 5, eles são números primos. Aqui temos o 28. 28, ele pode ser escrito na forma de 4 vezes 7. Na tabuada, né? 4 vezes 7 é igual a 28. E 4, o 4, ele, na verdade, ele é a multiplicação de dois números primos, que é 2 vezes 2. 2 vezes 2,
4. 4 vezes 7 igual a 28. E ainda podemos escrever na forma de potência. O que é o 2 vezes 2? É o 2 elevado aqui ao expoente 2. 2 ao quadrado vezes 7. Então, 2 ao quadrado vezes 7 também é a representação de 28. E essa forma aqui, 2 vezes 2 vezes 7, é a forma fatorada do número 28. Vou fazer aqui do lado para vocês relembrarem aí, ó, 28. Quando nós vamos fazer a forma fatorada desse número, nós começamos aqui a decomposição pelo fator 2, porque 28 é um número par, então dividimos por 2. 28 dividido por 2 é igual a 14. 14 divide por 2 é igual a 7. E 7 eu só posso dividir por 7, porque ele é um número primo. 7 dividido por 7 igual a 1. Então, a forma fatorada é essa, 2 vezes 2 vezes 7, que também pode ser representado por 2 ao quadrado vezes 7. Então, isso que quer dizer essa observação, né, de que todos os números naturais não primos maior que 1 podem ser escritos como produto de números primos. Na próxima parte, agora, vamos fazer uma atividade. Vamos lá, então, resolver essas duas atividades? Verdadeiro ou falso? 2 é divisor de 85? Para saber se 2 é divisor de 85, nós devemos pensar se 85 divide por 2. E 85 não divide por 2, porque 85 é um número ímpar. Um número ímpar não divide por 2. Então, vamos colocar falso. 13 é divisor de 39? Então, nós podemos pensar, 39 é divisível por 13? Para saber se 13 é divisor de 39, então vamos pensar, ó, 39 é divisível por 13? 39 dividido por 13 é igual a 3, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 13. Então, zeramos aqui a conta. Quer dizer, então, que 13 é divisor de 39. Por quê? Porque 39 é divisível aqui por 13. Então, verdadeiro. 78 é divisível por 2? 78 é um número par. Ele divide por 2? Divide, né? Todo número par é divisível por 2. Então, verdadeiro. 54 é divisível por 8? Então, vamos ver se 54 é possível dividir por 8. Ou, se vocês pensarem na tabuada também, vocês já conseguem resolver essa questão. 54 dividido por 8, ó, o mais próximo aqui é o 6. 6 vezes 8, 48. 48 para 54 falta 6. Então, 6 eu não vou conseguir dividir por 8. Então, 54 é divisível por 8? Não é. Então, resposta falsa. Vamos fazer agora a próxima atividade. Verifique se 665 é termo dessa sequência. Que nós temos a sequência 0, 7, 14 e 21. E para descobrirmos se 665 é termo dessa sequência, nós devemos observar essa sequência e ver que ela é uma sequência de qual múltiplo? Aqui nós temos 0, depois nós temos o 7, depois de 7 já vem 14. Então, quer dizer que, ó, de 0 eu somei 7. 0 mais 7, 7. 7, depois para 14 eu somei 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. Então, quer dizer que aqui é o conjunto dos múltiplos de 7. Então, nós temos aqui múltiplos de 7. Então, para saber se 665 vai ser termo dessa sequência, nós devemos dividir 665 por 7. Se ele for divisível por 7, ele é termo dessa sequência. Então, vamos fazer 665 dividido por 7. 6 eu não consigo dividir por 7, então vamos fazer 66 dividido por 7. E 7 vezes qual número que é próximo aqui de 66? O 9. 7 vezes 9 é igual a 63. 63 para 66, falta 3. Vamos abaixar o 5, ficou 35. 35 dividido por 7 é igual a 5. 5 vezes 7, 35. Então, zeramos aqui a conta. Se conseguimos resto zero, então significa que 665 é termo dessa sequência. Então, vamos colocar aqui nossa resposta. 665 é termo dessa sequência. Na próxima parte, vamos fazer mais duas atividades. Vamos lá, então, resolver mais essas duas atividades? Dê os 4 termos seguintes das sequências. Aqui nós temos 3 vezes n, e 3 vezes n é a lei de formação dessa sequência. Por essa lei de formação, nós determinamos os números dessa sequência. Então, o primeiro número que nós temos é 3, depois 6, depois
9. Então, vocês podem perceber que nós estamos somando de 3 em 3. Então, quer dizer que o primeiro número dessa sequência, nós multiplicamos n por 1. 3 vezes 1 é igual a 3. O segundo número, nós multiplicamos o n por 2. 3 vezes 2, 6. E o terceiro número, nós multiplicamos por 3. 3 vezes 3, 9. E agora o quarto termo, então, nós vamos multiplicar 3 vezes 4, que é igual a 12. E depois 3 vezes 5, que é igual a 15. Depois 3 vezes 6, que é igual a 18. E 3 vezes 7, que é igual a 21. Então, foi pedido para nós os 4 termos seguintes, então, colocamos aqui esses 4 termos. E vocês perceberam, então, que nós fomos somando 3, quer dizer que esses números são múltiplos de 3. Nessa próxima sequência, nós temos aqui essa lei de formação, 2 vezes n mais 1. E aqui nós temos 3, 5, 7. Então, vocês percebem que está somando de 2 a 2. Então, para formar o primeiro número dessa sequência, que é o 3, nós pensamos, 2 vezes qual número que a gente soma e vai dar 3. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 mais 1, 3. O segundo número, nós vamos multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Depois, o terceiro termo, 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. E o próximo termo é 2 vezes 4, que é 8, mais 1, 9. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. Então, determinamos aqui os 4 termos dessa sequência. Mas se vocês perceberam, então, que foi somando 2, nem precisaria estar fazendo as continhas de multiplicação e somando. Como vocês já perceberam aqui, que é somando 2, era só ir somando 2 nos próximos números, né? 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11, 11 mais 2, 13, 13 mais 2, 5... e assim por diante. Como foi pedido para nós apenas os 4 termos seguintes dessas sequências, então estão aqui as respostas dessa primeira atividade. Agora vamos fazer a segunda atividade. Quais números naturais compreendidos entre 30 e 80 são divisíveis por 5, mas não são divisíveis por 10? Então, quer números entre 30 e 80 que são divisíveis por 5, mas não divisíveis aqui por 10. Então, para ser divisíveis por 5, tem que terminar em 5 e 0. Mas nós não queremos que sejam números que são divisíveis por 5 e que também são números divisíveis por 10. Então, nós temos que escolher apenas os números que terminam por 5. Então, depois de 30, o número que termina com 5 é o 35. O próximo número é o 40, depois de 40 vem o 45. Depois de 45, vem 55. Depois 65 e depois 75. Depois de 75 já vem o 80. Então, os números compreendidos entre 30 e 80, que são divisíveis por 5, mas que não são divisíveis por 10, são todos os números que terminam por 5. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido sobre múltiplos e divisores e também sobre números primos. Espero que também tenham compreendido as atividades que realizamos aqui juntos. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus, até a próxima aula.